Hello, galera, tudo bom contigo? Bora continuar lendo o Bazar dos Sonhos Ruins, mas antes eu quero comunicar com vocês que talvez pode ser que aconteça de eu não conseguir publicar mais vídeos da série lendo o Bazar dos Sonhos Ruins por talvez nessa semana ainda ou semana que vem, não sei, porque enfim, gente, algumas coisas estão acontecendo aqui no meu âmbito familiar. Tem uma tia minha que tá meio ruim no hospital, ela tá entubada e vocês sabem como é que é, né? Funciona as coisas. Então, assim, eu não sei o que vai acontecer, né? E talvez possa ser que eu vá me ausentar aqui, não só da série de vídeos de O Bazar dos Sonhos Ruins, como dos vídeos do canal como um todo. Pode ser que, dependendo de como forem as coisas, eu não consiga, né, estar sentando aqui, conversando com vocês e tal. Então pode ser que aconteça de não ter vídeos. E enfim, né, gente, que seja feita a vontade de Deus, primeiramente. Eu acho que independente da vontade nossa, a vontade de Deus ela tem que prevalecer. Então eu peço que Deus ele faça a vontade dele, mas que ele esteja cuidando, né, das coisas aí. E é isso, gente. Como se diz, né, gente, é a vida, ela é isso, ela é assim, e a morte, gente, ela vem pra todos, sabe? Ela pode estar lá no hospital ruim agora e pode sair amanhã. Se Deus quiser, ela pode sair e ela fica bem, sabe? Assim como Deus pode olhar pra mim e falar assim: ah, não, Ana, você já viveu tempo demais nessa terra, você tá bem, você tá boa, tá, mas eu não quero você aí mais, vem morar aqui comigo aqui em cima, e ele me levar, sabe? Então, assim, não existe essa coisa de tempo específico pra você morrer, sabe? Existe o tempo certo, não existe idade. Ai, mas ele é só uma criança, não vai morrer agora. Pode acontecer, sabe? Então, assim, eu sou bem conformada com relação à morte, sabe? Eu não sei, é claro que assim, eu não sei como que eu vou reagir quando igual acontecer da minha avó falecer, dos meus pais, alguma coisa assim. Eu não sei como que eu vou reagir, mas eu sei que eu tenho, pelo menos na minha mente, a conformidade de que essa é o ciclo da vida, sabe? A gente nasce, cresce e morre, sabe? Eu sei que a qualquer dia, a qualquer momento, a morte ela pode bater aqui na porta, entendeu? Então, eu tenho isso em mente, mas é claro que você ter as coisas em mente, você vivenciar é diferente, né? Mas é sobre isso aí, gente. Qualquer coisa, se eu me ausentar, vocês já sabem o que aconteceu. Mas eu peço que vocês estejam orando aí, né? Rezando, whatever, de qualquer a sua religião, pedindo a Deus para abençoar, né, minha família e ele fazer a vontade dele, mas que ele esteja, né, no controle, cuidando da gente. E bora, né, continuar lendo, gente, O Bazar dos Sonhos Ruins, do nosso querido Stephen King. O bom é que esse segundo capítulo, ele é bem curto, gente, ele tem 3 páginas, então a gente vai conseguir ler ele bem rapidinho. Bora! Ai, a televisão, gente, eu tô aqui, gente, mas que esse trem tá tocando? Já ia falando, gente, mas meu telefone tá... não tô vendo ele tocando. Que susto, meu Jesus. Vamos continuar lendo, né, capítulo 2 do primeiro conto, né, Milha 81. Doug Clayton, Prius, meu Deus, que nome, 2009. Doug Clayton era corretor de seguros em Bangor e estava a caminho de Portland, onde tinha uma reserva no Sheraton Hotel. Ele esperava chegar lá até no máximo às 2 da tarde. Isso lhe daria tempo suficiente para tirar um cochilo, um luxo que ele raramente podia ter, antes de procurar um lugar para jantar na rua Congress. No dia seguinte, ele compareceria ao Portland Conference Center bem cedo. Pegaria o crachá e se juntaria a outros 400 corretores em um congresso chamado Incêndio. Congresso chamado Incêndio, meu filho? Então, né? Tempestade e inundação. Incêndio, tempestade e inundação. Seguros para desastres naturais no século XXI.
Quando Doug passou pelo marcador da milha 82, ele foi de encontro ao seu desastre pessoal. E não era nada que o Congresso de Portland abordaria. Ah, será que ele é o cara do carro que bateu lá perto da área de descanso abandonada que o garoto tava dormindo lá no negócio? Nossa, será? Porque se não tiver conexão os números aqui, né, os capítulos um com o outro, eu vou ficar muito pé da vida, gente, que eu preciso saber a história do restante desse menino lá. Continuemos pra ver, né? A pasta e a mala estavam no banco de trás. No banco do carona havia uma bíblia, versão do rei Jaime. Doug não aceitava outra. Doug era um dos 4 pregadores leigos da igreja de Sagrado Redentor. Ah, tá bom. E quando era sua vez de pregar, ele gostava de chamar a Bíblia de O Manual Básico de Segurança. Gente, de certa forma é uma verdade, né? A Bíblia é um manual aí pra gente, pra whatever, todas as coisas aí na nossa vida, não é mesmo? Gente, agora eu deixo meu cabelo todo cagado aqui e vou ficar todo cagado o vídeo todinho. Continuemos. Doug aceitou Jesus Cristo como seu salvador. Gente. Parece que tava dando erro na imagem, gente. Eu ia estar arrependido em nome de Jesus Cristo. Doug aceitou Jesus Cristo como seu salvador depois de 10 anos bebendo, em um período que foi do final da adolescência até os 20 e tantos anos. Esse exagero, tá certo? Ai, meu Deus, eu não tô enxergando direito aqui não, gente. Deixa eu aumentar aqui. Nossa, meu pai do céu, tô me sentindo bem ceguinho, não tô enxergando o trem aqui. Agora eu perdi a dicção. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Nossa, gente, mas é sério. Nossa, minhas vistas tá ficando ruim, vice, porque eu não tô enxergando direito. Agora eu não vou dar conta de ler mais essa palavra. Esse exagero de uma década culminou em uma batida de carro e 30 dias na cadeia do condado de Penobscot. Sei lá como é que lê isso aqui, Jesus. Ai, agora que eu tô percebendo que o meu inglês ele não tá existindo muito. Ai, socorro, Deus. Ele se ajoelhou naquela cela fedida do tamanho de um caixão na primeira noite que passou lá e continuou fazendo isso em todas as noites seguintes. Glória a Deus, aleluia. Tá vendo? O livro de terror também pode ter Jesus. Tá vendo? Nossa, meu Deus do céu. Agora, o negócio de uma alergia aqui. Oi, Jesus. Agora pronto, vice. Ai, kkkk. Meu Deus. Me ajude a melhorar, orou ele na primeira vez e todas as vezes depois. Era uma oração simples que foi respondida primeiro em dobro, depois multiplicado por 10, depois por 100. Ele achava que em mais alguns anos chegaria a 1000. E a melhor parte, o céu estaria esperando por ele no fim. Sabe, é por isso que eu não tenho medo de morrer, gente. Porque eu sei que o meu destino é o céu. E o destino de todos aqueles que estão, né, no caminho de Deus é o céu. Então, assim, pra mim a morte é só o próximo passo pra chegar lá pertinho de Jesus Cristo, entendeu? Meu filho, tem hora que eu peço assim, falo, Deus, o Senhor não tá querendo me levar assim, me levar de arrasta pra cima pra não poder ir morar aí com o Senhor, não? Se o Senhor quiser, eu aceito. Tem hora que eu faço isso, gente, porque, ai, gente, sabe, a morte, ela só é um meio pra você encontrar com Jesus mais fácil, gente, né? E eu não tenho medo de morrer, não. A Bíblia estava bem manuseada, porque Doug lia todos os dias. Eu tô precisando mesmo criar vergonha na minha cara e ler a minha Bíblia todo dia, né? Nossa, mas, ai, que tapinha forte, hein? Ele adorava todas as histórias, mas sua preferida e sobre a qual mais meditava era a parábola do bom samaritano. Eu também amo, gente. Que parábola linda, né? Gente, essa parábola é muito bonita, porque, tipo assim, ela nos ensina tanta coisa, gente, porque aqui nessa parábola, Jesus, ele ensina pra gente que não é porque a pessoa tá dentro da igreja, que ela se diz filha de Deus, se diz pregadora da palavra, que ela realmente tem Jesus dentro dela, tem Jesus no coração dela, porque existe uma diferença muito grande entre você estar dentro da igreja e você ser
igreja, porque, gente, é uma diferença muito grande entre você estar ali dentro, só frequentando os cultos, e você ser igreja, porque igreja, gente, não é só o templo ali, aquele lugar onde a gente vai ali pros cultos e tal, é o templo, sabe? Mas a igreja mesmo, ela é aquilo que tem dentro da gente, sabe? E nessa parábola a gente vê, gente, agora eu esqueci qual que é as nomenclaturas que dá pra galera que passou ali pelo cara que tava ferido ali na beira da estrada e não fizeram nada. Eu esqueci, eu acho que foi um sacerdote, não é profeta que é o nome, eu esqueci o nome, gente. É um sacerdote, eu sei que um sacerdote passou ali, né? Que o sacerdote seria ali uma representação como pastor, né? Hoje em dia a gente tem pastor, mas antigamente era sacerdote. Tem o outro lá, que eu esqueci o nome, que passou lá também, que também era judeu, né, gente? Eu acho. Eu já esqueci, gente, porque eu esqueço as coisas muito fácil, né? Mas eu sei que, assim, o bom samaritano, que foi o que salvou realmente o cara, ele era, assim, improvável de fazer aquilo, de ir lá ajudar ele, porque ele nem era, assim, bem visto pela sociedade, né? E ele foi o que teve a coragem de estender a mão pro cara que tava ali na estrada, todo estrupiado, que assaltaram ele, deixaram ele semi-morto ali. E ele teve essa empatia de ir lá e fazer alguma coisa. Diferentemente do cara lá que era sacerdote, que passou, olhou e falou: oh, coitado, Deus, envia alguém pra poder ajudar essa pessoa, sabe? E quantas pessoas que fazem isso, gente? Até eu já fiz isso, gente, só que eu sei que, assim, às vezes que eu falei, oh Deus, ajuda essa pessoa, era porque eu não podia ajudar. Nem com 5 centavos eu não podia ajudar a dar pra pessoa, entendeu? Mas aquilo que a gente pode fazer, a gente não pode terceirizar pra outra pessoa, sabe? E, cara, a parábola do bom samaritano é maravilhosa, gente. Todas as parábolas, né, que Jesus contou, elas são muito boas, mas eu acho que as parábolas que eu mais gosto é a do filho pródigo, a da dracma perdida e a do bom samaritano. Sim, são parábolas lindíssimas, gente. Assim, maravilhosos. Eu amo. Agora bora continuar o livro aqui, né, gente? Ele falou sobre essa passagem do Evangelho de Lucas várias vezes, e a congregação da igreja sempre foi generosa com os elogios depois. Que Deus a abençoe. Doug achava que era porque a história era muito pessoal para ele. Um sacerdote passou... Aí, ó. Agora que a história, tá vendo, ó? Um sacerdote passou por um viajante roubado e machucado, caído na beira da estrada. Um levita também. É levita, gente. Isso, eu não tava lembrando o nome. É levita. Um levita também. Quem apareceu depois? Um samaritano mau, que odiava os judeus. Tá vendo, gente? O cara que odiava os judeus, que tinha, assim... que era perverso, foi lá e ajudou, né, o homem. Tá vendo, gente? Mas foi ele quem ajudou, odiando ou não os judeus. Ele limpou os cortes e arranhões do viajante e fez os curativos. Colocou o viajante em seu burro e alugou para ele um quarto na pensão mais próxima. Quem desses 3 você acha que foi próximo dos homens a cair na mão dos assaltantes? Perguntava Jesus ao jovem advogado bem-sucedido que ele questionara sobre os requisitos da vida eterna. E o advogado, que não era burro, respondeu: o que teve misericórdia. Como é que é? Qual desses 3 você acha que foi o próximo? Ah, tá. E se Doug Clayton tinha um horror a alguma coisa, era a ser como o levita da história. Sim, recusar-se a oferecer ajuda quando alguém precisava e passar direto do outro lado. Então, quando ele viu a perua enlameada, estacionada na rampa de entrada da área de descanso deserta, com os cones laranjas caídos, a porta do motorista entreaberta, só hesitou um momento antes de ligar a seta e entrar. Ah, ele era o cara que tava passando e o carro lá parou, né, coisado, negociado. Ah, tá, entendi. Ô, gente, aí... Ô, gente, daria pra gente fazer uma reflexão muito grande aqui em cima disso agora, né? Cara, porque a história do bom samaritano, ela é uma história muito bonita, né? Que o cara foi ali, um cara que era ele era
visto como alguém mau, como alguém perverso que odiava os judeus. E ele foi o que foi lá ajudar o cara, né? E também dá pra gente tirar outra conclusão de que nem todo mundo a gente pode ajudar, né? Porque às vezes a gente vai ajudar uma pessoa e a gente se lasca, entendeu? Porque a pessoa de repente ela tá tão assim na merda que você se suja junto com ela, entendeu? Então assim, é uma complicação muito grande. A gente não pode ter esse espírito todo de bom samaritano com todo mundo. Não é todo mundo que merece ser ajudado. E aí o homem que vai tentar ajudar o povo do carro aqui vai morrer, tadinho, né? Ai, vamos embora pra história, né? Ele parou atrás da perua, ligou o pisca-alerta e abriu a porta do carro. Mas então reparou que não conseguia ver a placa na parte de trás da perua. Se bem que havia tanta lama que era difícil ter certeza. Doug tirou o celular do console central do Prius e verificou se estava ligado. Se um bom samaritano ser um bom samaritano, se aproximar de um carro velho sem placa, sem nenhuma precaução, é burrice. Né? Pelo menos tu é inteligente. Aí eu acho que eu vou amarrar meu cabelo. Ajeitar esse cabelo pra eu poder ficar coitadinho. Ai, gente. Ui. Tudo bom, galera? Gente, eu acho que se eu chegar esse trem aqui mais pra trás, vai ficar melhor. Aí, né? Agora ficou bom. Pelo menos você usou o cerebelo, né, meu querido? Continuemos. Ele seguiu na direção da perua com o celular na mão esquerda. Não, nada de placa. Estava certo quanto a isso. Tentou espiar pelo para-brisa traseiro e não conseguiu ver ninguém. Eita, dicção boa, glória a Deus. Tinha lama demais. Ele se aproximou da porta do motorista e excitou, olhando para o carro como um todo e franzindo a testa. E eu aqui, ó, franzindo a testa junto. Era um Ford ou um Chevy? Sei lá como é que é isso. Eu também não tenho idade de carro. Não conseguia distingui-los, e isso era estranho, porque ele já devia ter feito o seguro de milhares de perus em toda a carreira. Customizado? Perguntou-se ele. Bem, talvez. Mas quem se daria ao trabalho de customizar uma perua até transformá-la em algo tão anônimo? Olá, está tudo bem? Ele foi até a porta enquanto apertava o celular com mais força, sem nem notar. Viu-se pensando em um filme que o deixou morrendo de medo quando era menino, sobre uma casa mal assombrada. Ah, aquela casa que engole o povo, né? Que eu esqueci o nome. Pois é. Um grupo de adolescentes se aproximava da velha casa abandonada e quando um deles via a porta entreaberta, sussurrava para os amigos: olhem, está aberta. Dava vontade de avisá-los para não entrarem, mas claro que eles entravam. Isso é burrice. Se tiver alguém no carro, a pessoa pode estar ferida. Claro que o motorista poderia ter ido até o restaurante procurar um telefone público. Mas se ele realmente tivesse machucado... Olá? Doug esticou a mão para a maçaneta, mas pensou melhor e se inclinou para espiar pela abertura. O que viu foi consternador. O que você viu, meu filho? O assento estava coberto de lama, o painel e o volante também. Rapaz, esse carro estava na onde? No esgoto, é? A gosma escura pingava dos botões antiquados do rádio, e no volante havia marcas que não pareciam exatamente feitas por mãos. As palmas eram grandes demais, e as marcas dos dedos finas como lápis. Menino do céu, nesse momento eu já corri largado esse trem aí, entendeu? Tá repreendido. Tem alguém aí? Gente, você ainda pergunta, macho. Vai embora. Ele mudou o celular para a mão direita e segurou a porta do motorista com a esquerda, querendo abri-la bem para olhar o banco de trás. Tem alguém ferido? Ele teve um momento para registrar um fedor horrível antes de sua mão esquerda explodir uma dor tão absurda que pareceu se propagar por todo o corpo, espalhando fogo e enchendo todos os espaços vazios com agonia. Doug não gritou, não conseguiu. Sua garganta se fechou com um choque repentino. Ele olhou para baixo e viu que a maçaneta parecia ter empalado a palma de sua mão. Jeová, tá repreendido em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Macho de Deus. Tá vendo? Vai tocar nas coisas onde tu não foi chamado, viu?
Quase não havia dedos sobrando. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus de Jesus. Nossa, eu acho que a mão dele que ele pegou lá. Sabe quando naqueles desenhos que o povo mexe com alguma coisa corrosiva que mostra só os dedinhos, as coisinhas depois? Nossa. Ai, meu Deus do céu. Tadinho do homem. Ai, misericórdia. Ai, essa imagem tá na minha cabeça agora. E ele só via os cotocos. As primeiras Gente, ai, meu pai, peraí, menino. Calma aí, homem. Calma aí. Ele só via os cotocos, as primeiras falanges unidas a pau. Ai, meu Deus, ai, que bonito. O resto tinha sido engolido pela porta, de alguma maneira. Enquanto olhava, seu terceiro dedo se quebrou. Ai, misericórdia, a aliança caiu e se estatelou no chão. Misericórdia, repreendido, misericórdia, repreendido. Ele conseguiu sentir alguma coisa. Ah, Deus e Jesus pareciam dentes. Estavam mastigando. O carro estava comendo sua mão. Nunca tocarei um carro qualquer aí na rua. Tá repreendido no nome de Jesus. Eu, hein? Doug tentou soltar a mão. Sangue esguichou. Ai, parte da porta lamacenta, parte da sua calça. Ai, misericórdia, está repreendido. As gotas que espirraram na porta desapareceram imediatamente com um leve som de sucção. Plop. Por um instante, ele quase conseguiu se soltar. Podia ver os ossos brancos do dedo de onde a carne tinha sido sugada e teve uma visão breve e aterradora de comer uma asinha de frango. Coma tudo, Doug, dizia sua mãe. A carne perto do osso é a mais saborosa. Ai, ai, meu Deus. Ai, misericórdia. Ai, meu Senhor Jesus. Ai, quero trabalhar não. Ele foi puxado para a frente de novo. A porta do motorista se abriu para recebê-lo. Oi, Doug. Estava esperando você. Pode entrar. A cabeça dele bateu no teto do carro e ele sentiu uma linha fria na testa que ficou quente quando o teto da perua cortou a pele. O King estava drogado quando ele escreveu isso aqui? Porque parece muito coisa de gente drogada. Misericórdia. Jesus, tá arrependido em nome de Jesus. Fez um último esforço para se afastar, largando o celular e empurrando uma das janelas com a mão livre. O vidro cedeu em vez de dar apoio e engoliu sua mão. Meu Deus do céu. Pelo canto do olho, Doug viu o que parecia vidro ondulando como a superfície de um lago na brisa. E por que estava ondulando? Porque estava mastigando, porque estava batendo o rango. Ah, tá. Esse porque estava batendo o rango agora não combinou com a atmosfera. A tradução tá certa? Porque eu não gostei. Isso é o que eu ganho por ser um bom samaritano. Tá vendo? É por isso que eu falei que a gente pode ajudar todo mundo. Tá vendo? Nunca ajudarei ninguém com um carro por aí perdido na estrada. Deus é mais. Tá repreendido em nome de Jesus. Já assisti Supernatural. Você já assistiu? Pois então, não ajuda. Morre pra lá. Nessa hora, o alto da porta do motorista perfurou seu crânio e deslizou suavemente até atingir o cérebro. Jesus, gente, pode postar isso no YouTube? Doug Clayton ouviu um snap alto e intenso, como lenha crepitando na fogueira, e a escuridão tomou conta. O motorista de um caminhão de entrega seguindo a estrada em direção ao sul espiou e viu um carrinho verde com um pisca-alerta ligado estacionado atrás de uma perua enlameada. Um homem, que parecia pertencer ao carrinho verde, parecia estar inclinado na porta da perua, falando com o motorista. Deve ter quebrado, pensou o motorista do caminhão de entregas e voltou a atenção para a via. Ele não era nenhum bom samaritano. Graças a Deus, né, meu filho? Porque senão você morreria. Gente, mas eu tô ficando chocada. Deixa eu terminar, né? Pelo amor... Meu Deus do céu, gente. Doug Clayton foi puxado para dentro como se mãos com palmas grandes e dedos finos como lápis tivessem agarrado sua camisa. A perua perdeu a forma e se encolheu como uma boca, sentindo um gosto excepcionalmente amargo ou excepcionalmente doce. Que coisa esquisita. De dentro veio uma série de ruídos. O som de um homem pisando em galhos secos com botas pesadas.
What? A perua ficou encolhida por uns 10 segundos, parecendo mais um punho fechado e caroçudo do que um carro. Em seguida, com o ruído de uma bola de tênis rebatida por uma raquete, voltou à forma de perua. O sol apareceu brevemente por entre as nuvens, refletindo no celular caído e na aliança de Doug, criando um círculo quente e breve de luz. Em seguida, voltou a se esconder em meio às nuvens. Atrás da perua, pisca-alerta de Prius se acendia e se apagava. Fazia um som baixo de relógio. Tic, tic, tic. Alguns carros passaram, mas não muitos. A semana anterior e a posterior à Páscoa eram a época mais vazia do ano nas rodovias do país. E à tarde era o segundo horário mais vazio do dia. Só as horas entre meia-noite e 5 da manhã eram mais movimentadas. Tic, tic, tic. No restaurante abandonado. Pete Simons ainda dormia. Gente, esse moleque não tá dormindo não, tá morto. Porque dormindo com uma coisa dessa acontecendo, será que não dá pra fazer barulho nenhum pra esse moleque acordar, gente? Não, gente, pelo amor de Deus, esse moleque morreu. Não, pode ir lá que tá morto. Gente, esse não gritou nada, não? Jesus, gente. Pelo menos as histórias estão conectadas, né? Gente, eu tô chocada com isso aqui, gente. O carro comeu o homem. E tipo... Uai, gente, peraí. Ó, vamos fazer uma observação aqui, ó. O primeiro, que é Pete Simmons, Huff, 2007, né? Agora, esse último conto aqui, que eu acabei de terminar de ler... Oh, meu pai do céu. É Doug Clayton Prius, 2009. 2007 para 2009 passaram-se 2 anos, gente. Esse moleque tá dormindo nesse lugar há 2 anos? Meu Deus, gente. Esse menino tá dormindo, ele tá morto. 2 anos? E agora tá aqui, ó. O capítulo 3. Juliane Vernon, Dodge Ram, 2005. 2007, 2007. Meu Deus, eu já esqueci já qual que é o ano do outro trem aqui, ó. 2009 para 2005. Gente, eu não tô entendendo. Tem alguma relação às datas também? Porque tipo, caracas, meu, caracas. Meu, gostei, cara, assim, é uma coisa assim bem chocante, mas eu gostei. E eu espero que o próximo capítulo seja bom. Vamos encerrar esse segundo capítulo aqui por aqui, né? Nesse vídeo aqui. E aí eu vou gravar o outro agora do terceiro capítulo. Terceiro capítulo. Gente, esse moleque eu tenho certeza que ele morreu, porque Deus me livre. Esse tempo todo que esse moleque tá aí, dormindo. Não, já tava morto, gente. E eu quero saber onde vai dar esse trem desse menino. E é sobre isso, gente. Me diga aí, o que vocês acharam? Gente, eu achei, assim, muito louco. Jamais irei me encostar num carro parado aí no meio da estrada, gente. Ai, não sei o que a pessoa pode estar morrendo. Meu Deus, o crente para de filmar. Será que parou de filmar enquanto eu tava lendo? Eu espero que não, mas enfim. Eu tinha falado que eu tô com medo de sonhar com o carro me engolindo, me comendo. Tá repreendido em nome de Jesus, né? E é sobre isso, gente. Deixa eu finalizar esse vídeo aqui, né? Porque senão daqui a pouco o celular para de gravar de novo. E é sobre isso. Ai, eu lembrei porque travou, gente. É porque tem deve ter uns 5 vídeos de 1 hora na memória do telefone. Aí ele já tá, tipo assim, ele tem 500, ela vai cacetada de giga de memória. Só que com esse tanto de vídeo de 1 hora, gente, o celular não tá aguentando mais, né? Eu preciso excluir, aí eu esqueci de excluir, né? Agora eu preciso limpar pra não poder, se eu quiser continuar gravando, né? Então eu vou dar uma limpada no telefone aí pra mim gravar o próximo capítulo. E é isso, gente. Aguardem pro próximo capítulo, que ó... Ai, gente, eu amei esse segundo capítulo. Um pouco, assim, socorro Deus? Sim, mas eu gostei. Então, bora
pro próximo capítulo.